Faça imediatamente a sua comemoração favorita, torcedor corintiano. Gustavo Henrique, Jesse Lingard. Que jogo do Corinthians contra o Peñarol pela Libertadores da América. Terceira vitória consecutiva na Libertadores. 9 pontos. Melhor time da Libertadores da América, 100% de aproveitamento, tá no topo. Se a gente fizer uma classificação geral, você vai ver o Corinthians lá no topo da tabela da Libertadores da América. Mas bora falar desse Corinthians e Peñarol, um jogo absolutamente tranquilo do Corinthians, um jogo que o Corinthians fez ser tranquilo, né? O Corinthians muito em cima, jogando com muita vontade, alta concentração, na perda de bola, muita aproximação dos jogadores no ataque para fazer tabelas, bons lançamentos, enfim, muita variação tática do Corinthians, né? A gente já vê aos poucos aí o trabalho do Fernando Diniz aparecendo cada vez mais, muito melhor, eu sempre vou insistir nisso, muito melhor do que o trabalho anterior, onde vários jogadores como Garro, por exemplo, eram sacrificados, tendo que buscar jogo lá atrás e ainda se apresentar lá na frente. O Garro hoje não tem a obrigação de marcação que ele tinha nas gestões anteriores, então você consegue ver um futebol muito melhor dele. Que futebol que tá jogando o Rodrigo Garro, hein? Voltou o Rodrigo Garro de 2024? Finalmente a gente tem ele de volta, né, com uma boa atuação, boas triangulações, bons passes, ele muito mais confiante para chutar no gol, cobrança de falta. Então finalmente a gente tá vendo o nosso craque de volta, depois de treinadores que simplesmente resolveram destruir o que ele tem de melhor. E o Fernando Diniz tem por característica, né, usar ou transformar alguns jogadores ou até recuperar alguns jogadores que são os clássicos camisa 10, né? Como ele fez, por exemplo, no Fluminense com o Paulo Henrique Ganso, ele fez com o Gabriel Sara no São Paulo, enfim, vários trabalhos do Fernando Diniz, tem o 10 clássico e ele voltou a fazer isso agora no Corinthians, né? O Garro que usa 8, mas a gente sabe qual que é a função dele, ele que era o camisa 10 do time, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Que é aquele jogador que pensa, é um jogador clássico, que tem boa visão de jogo, dá bons lançamentos, triangula, enfim. O Rodrigo Garro acabou se tornando o personagem central desse esquema tático do Diniz. Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos colocar aqui os melhores momentos pra gente analisar juntos, né? Tudo o que aconteceu nesse Corinthians em Peñarol. Você vê aqui pelo lado esquerdo do Corinthians, que o Corinthians puxa muito, né? Pro lado esquerdo, as suas jogadas. E olha que tabela, né? Que triangulação, que jogada do Corinthians, né? Você vê ali o Yuri Alberto também muito participativo, né, com uma função até meio que diferente, vamos colocar dessa forma. Eu vou até colocar de novo aqui pra vocês verem, ó. Corinthians sai pelo lado esquerdo e você vê, ó, tem tabela, você vê, olha o lançamento ali, o toque do Jesse Lingard ali pro Breno Bidon, aí aparece o Bidu, ele faz o passe, olha o toque do Yuri Alberto pra finalização do Bidon, né. Acabou chegando ali 2 jogadores travando, a finalização não saiu do jeito que ele queria, mas é uma jogada que tá se tornando já característica do Corinthians, principalmente ali pelo lado esquerdo. E aí você vê o gol, Gustavo Henrique, o nosso GH, mais uma vez, não vão dizer que teve tanto trabalho ali na defesa, não teve tanto trabalho assim, porque o Peñarol realmente não apresentou muita coisa, mas ofensivamente o que vem apresentando o Gustavo Henrique é uma grandeza, né? Ele sempre tem algum jogador fazendo uma proteção pra ele ali, porque assim o marcador não tem tanta facilidade pra chegar no Gustavo Henrique, então esse marcador, geralmente alguém mais baixo do Corinthians, tá ali só pra fazer uma parede, e aí o Gustavo Henrique, com o seu jogo de corpo, consegue se desvencilhar e se desmarcar para poder cabecear com mais liberdade, né? Mais uma jogada aí do Corinthians, a gente vê o lançamento, olha só, ó o Gustavo Henrique, não só faz gol não, hein? Faz lançamento também. Olha esse lançamento perfeito ali na direita, parece que é o Breno Bidon que tá ali, né? Minha tela tá pequenininha, mas é o Breno Bidon ali que faz a finalização. Então o Gustavo Henrique também se notabilizando bastante pelos seus bons lançamentos. E aí, mais uma vez o que eu falei, né? Uma jogada ali pelo meio e pela esquerda. E olha só como o Corinthians faz essa jogada pela esquerda e abre um espaço automaticamente pela direita. O Mateuzinho, que tá jogando mais sozinho pela direita, você vê que ele entra com total liberdade, porque o Corinthians está concentrando seus esforços ali pela esquerda. Olha só quantos jogadores tem ali na esquerda e o Mateuzinho acaba entrando com liberdade na direita. É uma característica também desse futebol do Fernando Diniz no Corinthians, né? Concentração por um lado, enquanto o outro acaba ficando livre. E aí você vê, ó, mais uma vez, pela meia esquerda o Corinthians faz a sua jogada, Yuri Alberto recebe ali e faz o cruzamento. E aí, infelizmente, o gol anulado, né? Pegou realmente no braço ali do Jesse Lingard a finalização do André, que aliás, já aproveitando para falar, que para mim foi o único que talvez tenha destoado um pouco aí, não jogou bem o André, mas foi legal na saída de campo também. O Diniz fez a torcida aplaudir o André e fez o André aplaudir a torcida, né? Dando força ali pro menino. Vamos até rever esse lance aqui, vou colocar um pouquinho mais para trás.
Olha aí o cruzamento do Yuri Alberto. A bola pega ali no Jesse Lingard, na mão dele. Ali um bate-rebate na área, a bola sobra pro André, que fez o gol e que infelizmente foi anulado. É uma pena, né? Um gol que seria até pra dar uma moral pro menino, né? Seria interessante ele fazer esse gol e infelizmente o gol foi anulado. E aí mais uma jogada de contra-ataque do Corinthians, e aí ó, bota pra correr, quem que vai? Yuri Alberto, né? Sempre a ponta da lança ali, né? O Yuri Alberto vai, e eu acho que nesse finalzinho, essa atrasada de bola dele, ele acabou atrasando um pouco a passada dele, na verdade, atrasou um pouquinho a passada, deu tempo do zagueiro chegar nele, você vê a cara de insatisfação total do Yuri Alberto, inclusive, olha só, ele vem pra finalização, ele atrasa um pouquinho, e aí ele finaliza. Eu acho que ele ficou meio na dúvida, né? Chuto pro gol, faço um corte, encubro, toco pro Garro que tava entrando livre. Enfim, o Yuri Alberto com algumas tomadas de decisões ainda um pouco equivocadas. Nessa eu acho que ele deveria ter feito um corte. Às vezes falta um pouco de coragem, um pouco de confiança pro Yuri Alberto. De repente fazer esse corte, já não é a primeira vez que ele faz isso, ele tenta a finalização forçada. O zagueiro já vinha num carrinho, ele podia ter tentado um corte tocado pro Garro ou mesmo chutado pro gol, né? E aí a retomada de bola do Jesse Lingard, né, que já fazia muito isso nos clubes europeus por onde jogou no Manchester United, ele é um cara que fazia muito isso, você vê, ó, é o famoso perde-pressiona, né, que o Corinthians tem feito bastante com o Fernando Diniz. O Jesse vai lá, toma a bola, e olha a inteligência do Yuri Alberto, né, a gente tá reclamando do Yuri Alberto, mas tem que elogiar também. A inteligência em que sentido? O Yuri Alberto, ele tá ligado no jogo o tempo todo, você vai ver aqui na repetição do lance, que na hora que o Jesse Lingard já dá o bote para tentar tomar a bola, o Yuri Alberto já dá um passo para frente para poder dar a opção do passe. Você vai ver isso, inclusive, até aqui, novamente, eu vou colocar para vocês, olha só. Aqui a finalização do Yuri, e aí ó, roubada de bola do Jesse, ó como o Yuri já tá esperto, ó. Antes do Jesse tomar a bola, ele já toma a frente e dá a opção. Coloca o corpo à frente, o jogador do Peñarol não consegue chegar e ele toma a frente e faz o cruzamento pro Jesse meter a bola pro fundo do gol. Aquela chapadinha no canto para não dar chance nenhuma mesmo pro goleiro fazer a defesa. E aí aquilo que eu falo do jogador europeu, né? O jogador europeu ele é muito fatal, dificilmente ele vai perder esse tipo de gol. Então o Jesse Lingard, com toda a sua categoria, fez aí o segundo gol do Corinthians. E aí mais um gol perdido pelo André, né? Deu azar mais uma vez o André. Não vou falar que ficou nervoso e tal, enfim. A bola acabou sobrando para ele ali, é um lance de tomada de decisão muito rápida. Ele aparece ali como homem surpresa. A bola acabou resvalando nele, né? Tirou um pouco a chance da finalização. Ele finalizou do jeito que deu. A bola pegou na trave e foi para fora. E aí o que a gente fala da confiança, né? Olha o Breno Bidon. Passa por um, passa por dois, passa pelo terceiro. O quarto chegou na cobertura. E aí, ó, a bola sobra no Garro. E voltando a falar em confiança, em outros tempos recentes, o Garro jamais finalizaria essa bola. Ele tentaria aquela cavadinha, tentaria buscar um companheiro, mas com toda a confiança que o Fernando Diniz está trazendo para o Rodrigo Garro, você vê que ele vem e tenta a finalização. Mais uma vez aí para você, ó. Olha o Breno Bidon. Jogando um pouquinho mais atrás do que o Garro, mas ainda assim com liberdade para atacar, a bola acabou sobrando no Garro e ele finaliza para fora. Mas o mais importante é o que eu falei, né? Ele tenta a finalização. Tá com muita confiança o Rodrigo Garro e é isso que a gente espera dele. A gente espera finalizações dos jogadores do Corinthians, principalmente os mais importantes. E aí mais um lance, né? Olha só, Gabriel Paulista faz o lançamento, que toque maravilhoso, cruzamento do Ranieri, parede do Yuri Alberto, finalização do Garro, um pecado essa bola ir pra fora, né? Ia ser um golaço. E você vê também mais uma vez, ó, mesmo que não esteja fazendo gols o Yuri Alberto, esteja perdendo alguns gols, você vê a solidariedade, a inteligência dele jogando pelo time mesmo, né? Olha que bola, ó, ajeitadinha, vai Garro, faz o gol. Uma pena mesmo essa bola não ter ido pro fundo do gol. E olha aí o Garro, ó, na saída de bola, o passe foi errado, mas acabou dando certo. E aí já com o Caio César em campo, depois da excelente partida do Jesse Lingard para mim um dos melhores em campo, e olha só a velocidade que ele já imprime, né? Já vem pela ponta direita, é um cara de drible curto, 3 na marcação, sofre a falta, cartão amarelo pro adversário. E a importância para mim do Caio César voltar para esse time e jogar com o Yuri Alberto, inclusive, é muito importante, porque aí não fica só o Yuri Alberto fazendo aquela correria. Ele consegue dividir um pouco isso com o Caio César, né? Olha que bom lance aí, ó. Já deu a pedalada, deixou o jogador adversário no chão que teve que fazer a falta para matar o lance. E aí, cartão amarelo, um dos dois que o Caio César acabou arrumando. Cobrança de falta do Rodrigo Garro, olha só, cobrando pro gol, né? Na direção do gol. Infelizmente essa bola foi para fora, mas mais uma vez aí, confiança do Rodrigo Garro para tentar fazer um gol de falta, né? Que a gente sabe que ele é um grande cobrador e a gente vinha cobrando bastante isso dele, né?
Vamos para mais um lance aí, deixa eu ver, ataque do Peñarol. Aí tira de cabeça o Ranieri, que o Ranieri também mais uma vez fez um excelente jogo, né? Aí um bate-rebate na área aí, infelizmente aí acabou acertando, acho que foi o Gabriel Paulista, mas aí olha só essa saída de bola do Corinthians, né? O Caio César já vai ali disparando, olha o Yuri aqui, ó, já deixa a bola com ele, e mais uma vez na velocidade, mais um para dividir essa função de velocidade com o Yuri Alberto, e aí o segundo cartão amarelo arrancado pelo Caio César. E mais uma vez cobrança de falta do Garro, que bate pro gol, e o goleiro faz excelente defesa. Confiança é tudo, né? E o que a gente vê aqui no Rodrigo Garro é confiança total. Braçadeira de capitão, confiança para fazer os seus lances, fazer as suas melhores jogadas, com certeza. Cobrança de escanteio do Mateuzinho, e aí o toque de cabeça do Gabriel Paulista, a bola acabou indo para fora. A nossa dupla GG tá indo muito bem, né? Gabriel Paulista, Gustavo Henrique na defesa, e é bom também ver o Gabriel Paulista se recuperando também depois de tantos erros que cometeu recentemente, volta a jogar um bom futebol. Lançamento pro ataque, aí o goleiro sai meio que atrapalhado, né? Sobra de bola do Corinthians ali pela esquerda e acaba perdendo o lance. Mas aí, ó, no finalzinho do jogo aí, Corinthians vem com a bola, toca no meio, o Carrilho também, olha só. Às vezes a gente acha o Carrilho um pouco lento, mas olha esse lance, olha, ele passa por dois, e aí ele vê um espaço no meio da marcação de dois jogadores, leva pra linha de fundo, e aí eu acho que é aí que ele comete o erro, né? Faz um cruzamento, a gente vê na área ali, tava o Caio César, né? E cruzar pro Caio César aí também, acho que foi um erro do Carrilho, de repente poderia ter tentado um corte, um toque mais pra trás, alguma coisa nesse sentido, então o Carrilho, foi legal o lance, né? No início da jogada, foi bem o Carrilho, mas aí na hora da finalização, na hora do cruzamento, acho que não tomou a melhor decisão. E aí acho que começou de novo, eu não sei se começou de novo. Começou de novo. Começou de novo aqui, então vamos deixando os melhores momentos de fundo aqui. Mas é o que eu falei pra vocês, né, amigos? O Corinthians, uma postura completamente diferente, né? Você vê um time muito mais agressivo, buscando o gol, muitas triangulações, muitas tabelas, jogadores bem próximos uns dos outros, é o que a gente está acostumado de ver nos trabalhos do Diniz, então é muito bom ver o Corinthians já incorporando essa forma de jogar, uma forma bem mais ofensiva e que com certeza agrada aos olhos do torcedor corintiano. Deixa eu trazer um lance agora pra vocês aqui que rolou no finalzinho do jogo, né? Foi literalmente no finalzinho do jogo, foi o último lance aqui, e logo após o apito final eu gostaria que vocês prestassem atenção no Pedro Raul. Porque o Pedro Raul entrou só no finalzinho, né? Jogou ali pouquíssimos minutos, não sei se 2, 3, 5 minutos talvez, alguma coisa do tipo. Mas você vê que, apesar da má fase, apesar dos torcedores estarem pegando no pé, é um cara que tá com muita vontade de mostrar serviço. Deixa eu colocar isso na tela aqui pra vocês, olha só o finalzinho do jogo. O Corinthians tá ali segurando a bola, vai mantendo a bola no campo de ataque, a bola tocada ali do Ranieri pro Vitinho, você vê que o Vitinho recebe, vem pra cima, Vitinho que entrou também no finalzinho, né? Aí ele faz um bom corte, né? Deixa o jogador ali, tira a marcação, e aí ele tem a oportunidade de repente fazer algum lançamento. E aí o que ele faz? Ele fez um giro, tocou de lado, sendo que ele tinha a oportunidade de repente meter essa bola na área, o juiz apita, termina o jogo, e aí as câmeras vão passando aí pelos jogadores, presta atenção no Pedro Raul. Olha só, ele imediatamente vai ali, o Vitinho, ele procura o Vitinho, olha só, o Vitinho pergunta o que foi. Aí o Pedro Raul vai até dar uma reclamada com ele, porque finalzinho de jogo, um pouquinho só de oportunidade, poucos minutos que tem pra jogar. Olha só como o Pedro Raul faz uma cobrança ali pro Vitinho. Poxa, pega essa bola e vai pro ataque, a gente tem pouco tempo pra mostrar serviço. Então por que não tentar fazer um lançamento, tentar buscar alguma coisa? O Pedro Raul tá afim de mostrar serviço de alguma forma, né? Então, por isso que pintou essa cobrança aí do Pedro Raul. Claro, é muito pouco pra gente falar, né, pra tentar defender de alguma forma o Pedro Raul, que realmente não vem mostrando futebol nos últimos tempos, principalmente com a camisa do Corinthians, na verdade, mas eu achei interessante trazer pra vocês aqui a cobrança do Pedro Raul pra, de repente, ele tentar mostrar no pouquíssimo tempo que tem, tentar mostrar um pouquinho de serviço e mostrar que é capaz de entrar nesse time também pra poder ajudar. Achei interessante poder trazer isso aqui pra vocês. Bom, galera, é o seguinte, não pedi o like nenhuma vez nesse vídeo, hein? Tô pedindo o seu like aqui. Legal pra ter você aqui também. Escreve aqui nos comentários, faz a sua análise junto comigo. Escreve aí o que você achou desse time do Corinthians. Se inscreve aqui no nosso canal também, projetinho novo aqui no nosso Universo Coringão. A gente vai falando sempre no pós-jogo sobre o Sport Clube Corinthians Paulista. Vou trazer aqui então pra vocês agora
os próximos jogos do Corinthians, né? Corinthians que enfrenta o Mirassol no domingo, 8h30 da noite. Jogo fora de casa, importantíssimo esse jogo. O Corinthians precisa definitivamente buscar a vitória. E aí voltamos as atenções novamente para a Libertadores da América. Jogo fora de casa na quarta-feira, 9h30 da noite contra o Santa Fé. De repente, cara, o Santa Fé tem um ponto. Tem um ponto nessa Libertadores, é um time que a gente viu que também não é nada disso. Então, de repente, por que não o Corinthians pode buscar a quarta vitória consecutiva na Libertadores da América e manter aí o 100% de aproveitamento? Seria importantíssimo o Corinthians passar como o melhor ou um dos melhores da Libertadores para poder sempre decidir os jogos na Neoquímica Arena. Eu acho importantíssimo você sempre decidir em casa. E então eu acho que é importante o Corinthians seguir firme na Libertadores. Já está muito bem encaminhada a sua classificação para a próxima fase. E aí depois tem Majestoso, Corinthians e São Paulo, no domingo da outra semana, às 18h30. E aí o que você está vendo aqui na tela são todos os jogos do Corinthians até a parada para a Copa do Mundo, né? Depois tem Copa do Brasil, Corinthians e Barra. E aí Campeonato Brasileiro, Botafogo e Corinthians. Libertadores, Penharol e Corinthians. Volta para o Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro. Volta para a Libertadores, Corinthians e Platense. Sempre no meio de semana ou tem Copa do Brasil ou tem Libertadores da América. E o Campeonato Brasileiro vai ficando para os finais de semana. E aí o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, Grêmio e Corinthians. Ainda precisa confirmar o horário, mas vai ser no dia 31 de maio. Você está vendo Corinthians e Remo ali, mas vai ser só depois da Copa do Mundo. Então, com certeza também ali o Fernando Diniz vai aproveitar bastante para fazer muitos trabalhos táticos com esse time do Corinthians, já que o Fernando Diniz, mesmo com pouco tempo de treinamento, está conseguindo já apresentar excelentes resultados. Fernando Diniz, que é o nosso 007. 0 gols tomados, 0 derrotas e 7 jogos invicto. É o nosso 007, que a gente viu inclusive na parada para hidratação nesse jogo contra o Penharol. A parada para hidratação no segundo tempo, então já estava ali quase na metade do segundo tempo. Fernando Diniz cobrando os jogadores, falando tudo que eu pedi para vocês fazerem ali no vestiário, vocês fizeram ao contrário. Então o Fernando Diniz sendo Fernando Diniz e cobrando sempre um alto desempenho desses jogadores do Corinthians. Bom, tirando agora os próximos jogos aqui, colocando a tabela de classificação do Brasileiro. Falei que é importantíssimo esse jogo contra o Mirassol, porque é só dar uma olhada aqui na tabela, né? O estrago que o Dorival Júnior fez no Corinthians, o Fernando Diniz vai tentando recuperar agora também no Campeonato Brasileiro. Corinthians na 14ª posição com apenas 15 pontos. Se conquistar a vitória, já dá uma bela subida na tabela, tendo em consideração que nem todos os times que estão acima do Corinthians vão vencer. Então o Corinthians precisa também aproveitar esse péssimo momento do Mirassol, que está na 18ª posição, antepenúltimo do campeonato, só tem 9 pontos. O Corinthians precisa aproveitar esse mau momento do Mirassol para poder conquistar mais uma vitória, mais 3 pontos e subir bastante na tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, é isso aí para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, analise aqui também, deixe seu comentário aqui no nosso vídeo, faça sua análise, quem você gostou mais desse jogo. Eu gostei muito de Rodrigo Garro, de Jesse Lingard, de Gustavo Henrique, de Breno Bidon. Para mim foram os 4 principais jogadores nesse time do Corinthians no jogo de ontem. Coloca aqui quais jogadores você gostou mais, deixa o seu like e se inscreve aqui no nosso canal para mais vídeos sobre o Coringão. Eu sou o Anderson Sonsini, um grande abraço e até o próximo vídeo.